E aí, meus amores, a gente continua na era da Revolução Francesa, nos grupos que fizeram parte, né, dessa grande revolução. E eu vou lembrar algo para vocês, tá? Quando a força revolucionária toma o poder, geralmente durante os movimentos era comum eles na França, tá, gente, cantarem o hino francês, que é a Marselhesa, né, como forma de vitória pelos ideais que eles haviam conquistados. E aí a gente especifica agora os grupos que fizeram parte dessa revolução, tá? Nós vamos ter os girondinos, que eram representantes da alta burguesia, que privilegiavam o sistema republicano. Eles queriam uma república na França, mas eles queriam uma república que privilegiasse a questão da propriedade privada deles. Eles não estavam muito preocupados com um ideal de igualdade entre o restante da população, né? Eles estavam muito ligados com os objetivos da sua própria classe. Então eram ideias muito mais conservadoras, no sentido de que eles queriam uma liberdade econômica, mas uma liberdade econômica que não desvencilhasse dos seus próprios interesses, certo? Por isso que alguns teóricos colocam eles como representantes, né, de alas centralizadoras, que no caso, né, os girondinos hoje seriam o povo de direita. Aí, gente, é muito complicado quando a gente coloca direita e esquerda, tá? Porque no mundo essas ideias têm mudado de interpretação, porque depende muito dos estudos que cada teórico faz. Então, eu não vou entrar no mérito da questão, tá? Se é de direita, se é de esquerda. E aí nós vamos ter aí os jacobinos, que eram também chamados de montanha. Eles representavam a grande massa da população, gente, que se sentia excluída da legislação, que realmente não colocava eles em igualdade com o primeiro estado e o segundo estado, tá? Representavam também os sans-culottes. Aqui nós vamos ter também alguns burgueses, tá, gente? Dentre esses burgueses, a gente pode até colocar pessoas que eram letradas, que inclusive eu já falei no vídeo anterior, que inclusive essa pessoa vai ser responsável por chegar ao poder, certo? Que vai ser Robespierre. Nós vamos ter aí também a figura de Marat e também Danton, tá? Marat, pessoal, ele era tido até como um cara que escrevia bastante. Vamos dizer que hoje ele seria um jornalista, né? Não posso afirmar a vocês se eles tinham essa formação ou não, porque naquela época a questão universitária era muito também delicada na França, mas ele fazia uns escritos e nesses escritos ele questionava muito o poder do rei. Então, ele ajudou bastante na consolidação da república, do regime republicano, mesmo sangrento, porque ele escrevia muito contra o rei. E aí a população que tinha acesso, que era a população letrada, que tinha condições de comprar jornal, lia aquilo ali, conseguia ler, porque tinha uma grande parcela da população que não sabia nem ler nem escrever, mas a parcela da população que sabia ler e escrever acabava acreditando em tudo que Marat dizia, inclusive as apologias que ele fazia acerca do comportamento de Maria Antonieta, né, que ela gastava dinheiro com suntuosidades, com luxos, gostava bastante de penteados exorbitantes, né, estonteantes, coisas que não necessariamente diziam respeito à República, mas até de que ela poderia ser, né, pervertida. Então essas coisas eram colocadas muitas vezes nos jornais e isso afrontava cada vez mais, tá, gente? Aquela população. Então a população que já não gostava daquele sistema se sentia cada vez mais afrontada pelo sistema, mesmo sem saber se aquilo era fake news, no tempo atual que a gente tem como estar avaliando se é fake news ou não, que ainda tem gente que acredita em fake news, naquela época não tinha como estar fazendo análise se o que ele estava escrevendo era verdade ou se era mentira. A única coisa que a gente leva é que ele ajudou bastante a proliferar as ondas revolucionárias contra a própria monarquia, tá, gente? Porque o que ele escrevia muitas vezes era colocado como verdade. Se até hoje, gente, as pessoas escrevem, só que não mais em tantos jornais escritos, tá? Escrevem em blogs que não são muito confiáveis, escrevem em Facebooks, compartilham informações que não são verídicas e ainda tem gente que acredita nessas informações que são as chamadas fake news, né? Então, a gente tem outro grupo, tá, gente? Que eram os representantes do pântano. Eles se caracterizavam por não possuírem um direcionamento 100% político.
É como se eles em si, pessoal, fossem aquela onda da população que tanto faz como tanto fez. Tanto faz ter revolução quanto não ter revolução. Eu não opino sobre nada. E a gente não muda muito nos tempos atuais, não. Hoje a gente tem também uma parcela da população que muitas vezes não sabe nem o que está acontecendo, por que está acontecendo, como está acontecendo, o que a gente poderia fazer para mudar. Tem uma parcela da população que não se interessa muito por isso. E aí, gente, nós vamos ter a primeira fase desses grupos políticos administrando, tá? Entre 1792 a 1793, a gente vai ter o governo da Gironda, que é um governo onde vai ser moderado, onde os girondinos vão estar no poder. E quando os girondinos estão no poder também a alta burguesia, tá? E aí nós vamos ter essa alta burguesia que não vai querer a execução do rei, mas, né, vão ser voto vencido, ao ponto de que a posição dessa burguesia, ela queria se manter no poder sem aderir aos ideais da Revolução, que era um sistema republicano. E esse grande ideal da Revolução Francesa, pessoal, que era chegar à República, em sua grande maioria, pregava realmente a morte ao rei, porque na visão dos grandes líderes, se não matassem um rei ou a rainha, como é que iriam se chegar a um sistema republicano? Então, na visão deles, para chegar a um sistema republicano, teria que abolir qualquer espécie de raízes monarcas. Então, se eu mato o rei, ainda fica a rainha. Então, para um regime republicano se consolidar na visão dos líderes, era necessário se extinguir em definitivo, por morte, o rei e a própria rainha. E por pouco também não mataram os filhos, tá, gente? Vamos ter a segunda fase, né, que é a considerada fase do terror, de 1793 a 1794, um ano, que é a República Jacobina, onde nós vamos ter a morte do rei, o rei vai ser julgado, vai ser condenado, vai ser levado à navalha, e essa navalha, pessoal, é a mesma guilhotina, tá, onde as pessoas eram condenadas e tinham a cabeça decepada, né, cortada, e a população estava tão ligada a essa fase do terror, gente, que eles iam, no momento em que a pessoa era condenada, a grande parcela da população ia para o local da condenação mesmo, da morte por navalha. A população aplaudia muitas vezes, gostava de estar vendo aquele sangue. Olha o nível que se chega realmente à revolução, né? De ser sanguinária e de a população não se sentir chocada com aquelas cenas, né? Então, nós vamos ter a morte de Luís XVI e também a morte de Maria Antonieta. Vamos lembrar, gente, que o rei ainda tentou fugir, tá? Ele tentou fugir na zona de fronteira para poder chegar à Áustria, mas não conseguiu. Ele foi pego e aí depois foi acusado até de traição por ter traído, né, o sistema. E aí é por conta disso que ele vai ser morto, tá? Claro que ele ia ser morto de qualquer jeito, tá? Porque não adiantava, o rei fugiu, então vai ser um dos grandes motivos para levá-lo à morte. Não, de fato ele já ia ser morto, porque a onda revolucionária não ia deixar nenhum resquício de monarquia, para não correr o risco depois de essa monarquia voltar. E por sinal, gente, ela ainda volta, tá? Mas isso aí é outro assunto, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, meus amores, que necessita eu falar. Vou lembrar vocês uma coisa, tá, gente? Durante essa fase do terror, nós vamos ter o assassinato de Marat, daquele que eu tinha dito que era tido como um jornalista. Ele vai ser assassinado, tá? Vai ser assassinado por Charlotte. Ela vai levar, ele vai ser morto até com uma tesoura. Alguns teóricos dizem que ele foi morto com uma tesoura, outros que ela estava com uma faca, né? O importante é vocês saberem que ele foi assassinado e pode ter sido realmente por uma arma branca, por uma faca, né? Ou por uma tesoura, mas foi por um objeto cortante, tá, gente? O maior feito dos jacobinos quando chegaram no poder, gente, foi abolir em definitivo a escravidão que a França ainda fazia nas suas colônias, tá? Então, aboliram a escravidão nas suas ex-colônias. Isso os jacobinos esse feito é um feito positivo dos jacobinos, tá? Durante o processo da reforma agrária, eles acabaram também confiscando terras
da igreja. E esse confisco de terra faz com que a igreja se descontente com os jacobinos. Muitos padres também, gente, por ficarem contra essa forma de confisco dos bens da própria igreja, vão ser perseguidos e vão ser mortos também. O que vai gerar um descontentamento entre o Papa, né, da época, e os revolucionários franceses, certo? Aqui também, pessoal, eles vão elaborar a lei do máximo, a lei do preço máximo, certo? Onde eles assimilavam a questão de um teto. Então, determinados produtos tinham um teto para ser vendido. Eles não poderiam ultrapassar aquele teto, porque na visão dos jacobinos, se ultrapassasse aquele valor que eles acreditavam ser o correto, ou o máximo que aquele produto deveria chegar, a grande parcela da população não ia conseguir mais comprar, por conta do próprio salário que a população não tinha, ou das rendas que a população não tinha, tá? Gente, é durante a fase dos jacobinos no poder que a gente vai ter aí, né, a criação do ensino público gratuito, porque só as elites tinham acesso a esse ensino, ao ensino, porque ele não era público. Então, tinham nobres que tinham até tutores, né, e a grande parcela da população não tinha acesso nem à educação. É durante esse período também da era jacobina que nós vamos ter a criação do Museu do Louvre. Deixa eu ver o que mais aqui eu posso estar dizendo para vocês, gente, que seja importante. A criação do sistema de metro, né, de medidas, né, os cientistas franceses elaboram. Do mais, vamos aí para o que nos interessa, né, o diretório. Gente, o diretório foi uma fase Durante o diretório, pessoal, nós vamos ter a alta burguesia retornando ao poder, nós vamos ter aí a anulação de algumas medidas feitas pelos próprios jacobinos, principalmente no campo social, como a questão da reforma agrária, tá? Durante esse período aí, pessoal, nós vamos ter uma figura muito importante chamada Graco Buffon, né, que vai fazer parte da Conjura dos Iguais, o que ele pregava, né, a tomada do poder pelas elites e a questão em si, pessoal, da propriedade privada. O que era a ideia da propriedade privada, o fim da propriedade privada? Eles analisavam a questão de que todo mundo não deveria ter propriedade privada, ou que se tivesse, todo mundo tivesse ela de forma igualitária, né, que era um dos princípios da Revolução Francesa, mas isso era muito mais, gente, só no papel, porque na prática isso não servia muito não, porque quem tinha concentração de renda, quem tinha concentração de terras, nem durante a Revolução e nem depois da Revolução deu terra para ninguém, tá? O que mais os jacobinos conseguiram foi tomar as terras da igreja. Ao tomar as terras da igreja, que era o confisco das terras, eles pegaram essas terras e colocaram essas terras sob domínio do Estado, tentando fazer uma reforma agrária. Os jacobinos até distribuíram terra, mas não foi de forma igualitária para todo mundo, não, porque não tinha terra para todo mundo. Então, gente, com a instabilidade política, econômica e social que a França vivia, né, devido aos seus grupos políticos não se entenderem, os jacobinos ficavam no poder, depois os girondinos ficavam, ou os girondinos saíam, depois os jacobinos ficavam. Nós vamos ter um período dessa França instável. Então, como é de conhecimento de todos, a grande parcela dos países que passaram por instabilidades e passam por instabilidades políticas, econômicas e sociais, em alguns momentos nós vamos ter as forças militares tomando de conta. Nós vamos ter nascendo um grande líder nessa França. É aquela ideia, né? A população não sabia a quem recorrer, a população não tinha ordem, a população em determinado momento tinha os jacobinos como líder, em determinado momento tinha os girondinos com interesses muitas vezes diferentes. Então essa população ficou sem direcionamento. As ondas de violências e insatisfações sociais aumentaram nessa França, o que gerava constantemente ondas revolucionárias, mesmo que a França já estivesse vivendo um período, né, republicano. Então, por falta de um líder que diminuísse a onda de violência, que colocasse ordem na casa que estava bagunçada mesmo,
surge, né, a ideia de chamar os militares para ocupar esse cargo, né? Então, como Napoleão Bonaparte tinha sido líder de tropas francesas em outras batalhas e consolidado a sua força, mesmo que jovem, né? Porque algumas biografias costumam dizer que Napoleão tinha entre 26 anos e 28 anos quando, né, estava assumindo a liderança dessas tropas em guerras e batalhas da França durante esse momento, né? Tumultuado, que tinha participado de batalhas contra até os ingleses. Então, diante desse descontentamento e dessa insurreição popular, dessa instabilidade, principalmente social, é que surge a própria França, constrói um líder, né? E Napoleão Bonaparte, ele vai consolidar o próprio nome dele. E nesse caso, gente, a gente vai chegar em um outro assunto, tá? Porque Napoleão, nessa insatisfação da população, ele vai assumir, né, como um militar para apaziguar os ânimos, e aí como ele vai ter êxito nas suas políticas administrativas e intervencionistas, a França vai criar, né, o grande Napoleão Bonaparte, que vai dar início ao grande Império Napoleônico, que aí já é outro assunto, tá bom? A gente fica por aqui e volto a dizer, tá, gente? Não sou youtuber, eu sou a professora, e sinto muita falta do meu quadro, do meu pincelzinho, por isso que de vez em quando eu vou estar pausando o vídeo para estar olhando para a tela do meu computador, porque eu com um quadro eu tenho como rabiscar, eu tenho como fazer meus mapas mentais, e aqui muitas vezes eu não tenho, tá bom? Mas a gente fica por aqui, o próximo assunto vai ser a Era Napoleônica, o Império Napoleônico, a gente se encontra lá, tá bom? Beijos, tchau!